A minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, irmãs, você que compartilha conosco esse canal, nós estamos hoje aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal. E hoje nós estamos na iminência de tratar um assunto que, na verdade, o que eu vou tratar através desse vídeo é um assunto que eu não estava planejando, ou planejando, melhor dizendo, gravar. Porque, na verdade, eu comecei a tratar o assunto do Apocalipse e eu quero ser fiel a esse assunto até concluir. Nós vamos tratar sobre muitas coisas ainda nesse canal. Capítulo 4, capítulo 5, o capítulo 6, a gente já vai dar um pulo do capítulo 6, porque como eu já gravei duas séries sobre as 7 eras da igreja e os 4 cavaleiros do Apocalipse, então não se faz necessário a gente se deter no capítulo 6. Mas vamos falar sobre as 2 testemunhas, vamos falar sobre o milênio, vamos falar sobre muitos assuntos interessantes aqui no nosso canal. Mas antes da gente entrar no novo assunto, eu quero explicar para vocês o porquê que eu vou entrar nesse assunto. Porque muitas coisas estão acontecendo de uma maneira muito veloz, de uma maneira muito rápida. Cada dia que passa surge uma notícia mais nova com relação aos últimos acontecimentos, a tudo que vem ocorrendo no nosso tempo, na nossa época, na nossa geração. Então, na verdade, eu estou aqui para dizer para vocês que é inscrito no nosso canal 3 coisas que é importante para nós que temos aqui um canal no YouTube. 3 coisas que é importante. Você sempre verifica se a sua inscrição está ativada, porque sempre pode acontecer de a sua inscrição ser desativada. Uma outra orientação importante, os seus comentários é muito importante para a elevação do canal. Não somente os seus comentários com relação ao vídeo, mas também você sugerir alguma coisa para nós, deixar alguma opinião, deixar algum comentário. Uma outra coisa importante é também o seu likezinho aí, que contribui muito, porque isso é muito importante mesmo, para que o YouTube entenda que você realmente está acompanhando o nosso projeto, tá bom? Existem todas as burocracias aí com relação também à questão do YouTube. Esse assunto que eu vou tratar aqui hoje, como eu já disse no início, não é o assunto que eu gostaria de estar tratando aqui. Eu acredito piamente que o próximo vídeo a gente vai sim conseguir entrar no capítulo 4 de Apocalipse. E por essa razão quero lembrar vocês que existem muitos youtubers por aí que eles estão assim falando muito das questões do fim dos tempos, acordo de paz, etc e tal. Mas muitos assim, eles não usam bases bíblicas, eles não estão usando textos bíblicos, porque na verdade o canal deles são mais canais assim, a cunho assim de informação, de notícias de urgência. E de uma certa maneira os canais são muito importantes, cada canal tem a sua importância. O que eu quero falar sobre isso é assim, que o nosso canal, ele é um canal de cunho escatológico e que muitas informações que eu trago nesse canal aqui é para contribuir com os textos que a gente vai lendo. A gente sabe que, vocês que nos acompanham sabem que todo vídeo que nós trazemos aqui, a gente traz uma base bíblica, uma base teológica para nos deter em nossos argumentos. E isso é de suma importância aqui, deixar bem claro. Eu não vou sair do trilho, não vou sair da direção. O nosso canal não tem muito a ver com questões assim a nível de informação, mas a nível mesmo teológico, a nível bíblico mesmo. Então, eu quero agradecer aqui pela sua compreensão. É claro que as informações é de suma importância. Como as informações elas são de suma importância, eu quero trazer 2 informações que é de suma importância para o assunto que a gente vai tratar aqui através desse vídeo, nesse momento e nessa hora. A primeira informação é os acordos de paz que estão acontecendo de uma maneira muito veloz. É impressionante como muitos acordos de paz estão acontecendo nesse tempo. Pelo amor de Deus. E poderia ser em qualquer outro tempo, mas é no tempo da pandemia. Que isso fique bem claro. E os acordos de paz corroboram sim
para os cumprimentos proféticos, para os cumprimentos da palavra do Senhor. E é sobre esse assunto que eu vou trazer algumas bases bíblicas. Hoje o tema do nosso vídeo tá certo? O que nos falta para o arrebatamento? O que nos falta para o arrebatamento da igreja? Eu vou falar sobre duas coisas importantes que, na minha humilde opinião, está faltando. Uma coisa está faltando para a igreja e a outra coisa exatamente aí é uma parte mais do nosso Criador e do nosso Deus. Mas é impressionante os acordos de paz que vem acontecendo. Isso daí é uma coisa inegável. Isso é uma coisa que realmente os canais aí que estão falando muito sobre acordo de paz, canais informativos, diga-se de passagem. Gente, só de ontem para hoje é segunda-feira, não é? 14 de setembro. Só de ontem para hoje, no domingo, eu assisti 3 vídeos de pessoas, canais informativos. Eles não usam nem tanta base bíblica, não usam nem muito textos bíblicos para isso, mas as notícias estão aí. Você pode buscar, que você vai ver realmente, depois que Israel fez o acordo de paz com os Emirados Árabes, muitos acordos de paz vêm acontecendo. Você vai ver acordo de paz aí entre vários países acontecendo ao mesmo tempo. Mas ainda não é o acordo de paz. O acordo de paz profetizado em Daniel capítulo 9 não é o acordo. Existem vários acordos que estão se afunilando para acontecer o acordo de paz. Então que isso fique bem claro. Agora que isso tudo faz parte de um ciclo profético e corroborando para os cumprimentos da palavra de Deus, isso a gente não pode ter dúvida. E aqui não é uma palavra de sensacionalismo, aqui não é a palavra de impressionar para impressionar ninguém, aqui é uma palavra exata. Queira você pastor ou não, queira você líder ou não, isso é uma palavra que está aí diante dos nossos olhos. Uma outra informação que eu obtive no sábado, além de várias informações que eu venho trazendo aqui através desse canal, é a questão da internet. Surgiu uma informação aí, alguns canais, eu já pesquisei também em alguns sites e realmente está sendo confirmado aí uma possível pane na internet até o final do mês de setembro, tá certo? Está sendo divulgado aí uma possível pane em todo o sistema de internet, não é só em alguns lugares, mas segundo algumas informações, é no mundo inteiro uma pane completa no sistema de internet. No mundo inteiro, que possivelmente aconteça até o final do mês de setembro agora. E tudo isso é uma manipulação para alguns ajustes da grande ordem mundial, que eu já venho falando isso aqui há muito tempo, que a grande ordem mundial trabalha ferrenhamente, trabalha poderosamente para a chegada do anticristo. Agora, o que é que a igreja está fazendo com relação a isso? O que é que os pastores estão fazendo com relação a isso? O que é que os líderes estão fazendo com relação a isso? Bom, eu estou aqui fazendo o meu papel. Eu estou aqui cumprindo a ordem de Deus, até porque eu vou ser muito honesto para vocês, meus amados e queridos irmãos, eu não tinha nenhuma intenção, nenhuma pretensão, ok? Em fazer um canal no YouTube. Né? Surgiu essa ideia em 2017. Mas aí em 2017 eu disse assim, para que eu vou fazer um canal no YouTube, né? Eu já prego na igreja quase todos os dias. Eu já tenho tentado fazer a minha parte como cidadão do céu aqui na terra, pregando o evangelho, cuidando um pouco das coisas daquilo que Deus confiou a mim, né? Alguns cursos, algumas ministrações, pregando praticamente todos os dias, tem um programa de rádio e tal. Bom, mas aí algumas pessoas vinham comentando porque em 2017 a gente falava muito sobre escatologia, porque tem pessoas que já me falaram até que eu passei a falar sobre o final dos tempos agora nesse período. Não, nada tem a ver. Quem acompanha o nosso trabalho, desde 2017 que eu venho fazendo várias palestras sobre a escatologia, pregando sobre a escatologia, a volta do Senhor Jesus, o valor de uma vida, salvação, tem sido os meus principais assuntos nesses últimos 3 anos. Parece até que eu já estava sendo despertado pelo Senhor. Então, no mês de abril, surgiu
no final do mês de março, e abril surgiu assim esse grande interesse, essa grande vontade de tratar só de um assunto em um canal de YouTube, que é a questão escatológica. É tanto que nós estamos aí pouco mais de 5 meses. O nosso primeiro vídeo foi no dia 2 de abril, nós estamos aí pouco mais de 5 meses, já estamos chegando aí para a honra e glória do Senhor Jesus aos nossos 1000 inscritos, né, em pouco mais de 5 meses. Para mim até uma certa surpresa, porque eu não divulgo assim tanto como eu gostaria de divulgar e bater firme mais ainda nessa questão do canal. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus por você que faz parte desse projeto, que tem divulgado. Esse canal é um canal que tem a intenção mesmo de trazer um despertamento ao coração do povo de Deus com relação ao arrebatamento da igreja, que para mim, eu já falei isso em vários vídeos, o arrebatamento ocorrerá no nosso tempo, acontecerá na nossa geração. A nossa geração é a geração do brotar da figueira, é a geração do arrebatamento. O Senhor Jesus vai arrebatar a sua noiva no nosso tempo, acreditando pastores ou não, acreditando líderes ou não, querendo ou não. Se você está com medo ou você não está com medo, isso é um problema particular de cada pessoa. Eu acredito nisso, e a palavra do arrebatamento, para mim, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de alegria, não é uma mensagem que me provoca medo, tensão ou ansiedade. Eu quero deixar aqui um texto sagrado para você, em Filipenses capítulo de número 1, eu até anotei aqui para não esquecer, versículo de número 8. Filipenses capítulo 1, verso de número 8, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para os cristãos em Filipos. E para quem não sabe, essa é uma das cartas conhecidas como as cartas da prisão. Efésios, Filipenses e Colossenses é conhecido como as cartas das prisões, porque foi a carta que Paulo escreveu na sua última prisão, antes dele ser morto por amor ao Evangelho. Filipenses capítulo 1, verso de número 8 diz o seguinte: pois Deus é minha testemunha de que tenho saudades de todos vós, na terna misericórdia do Senhor Jesus. E isso peço em oração, que vosso amor exceda mais e mais em todo conhecimento e discernimento, para que vós aproveis as coisas superiores, para que sejam sinceros, sem ofensa, até o dia do Senhor. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre duas coisas importantes em Filipenses capítulo 1, versículo de número 8. Uma das suas primeiras palavras da sua carta aos Filipenses, ele vai falar sobre a importância de exercer o verdadeiro amor, e que ele fala que o verdadeiro amor é um dos verdadeiros sinais de uma igreja que aguarda a vinda do Senhor. Observe que o apóstolo Paulo, ele inclui aqui a vinda do Senhor, ele associa o verdadeiro amor de um cristão para com o outro com a vinda do Senhor. Olha a sociedade que isso aqui tem, tá certo? E ele fala: Deus é minha testemunha de que eu tenho saudade de vocês. Eu tenho saudade de vocês, meus irmãos, na terna misericórdia do Senhor Jesus. E eu peço em oração que em vosso amor exceda mais e mais em todo conhecimento e discernimento. Ele está conclamando a igreja a ter um discernimento, a entender qual é o maior desejo de Deus com relação à sua amada igreja. E ele diz que esse amor seja exercido até a vinda do Senhor. Eu aprendo aqui nesse texto do apóstolo Paulo que uma coisa que está faltando para a igreja nesse momento, a igreja que julga ser a igreja do arrebatamento, é o amor. Está faltando muito amor. Hoje em dia, a gente percebe que as pessoas, elas procuram amar e exercer esse amor as pessoas que estão mais próximas, que estão bastante na sua convivência, mas essa não é a verdadeira prática do amor. Você deve amar as pessoas assim como Cristo amou a sua igreja. Você não deve escolher as pessoas às quais você vai amar. Você deve amar as pessoas incondicionalmente. E o exercício do amor é uma das principais evidências de uma igreja que aguarda a vinda do Senhor. E falando da vinda do Senhor, nós precisamos entender que a vinda do Senhor, eu costumo dizer que ela tem duas fases, né? A primeira vinda do Senhor foi anunciada pelo profeta João Batista, é a vinda do Senhor, a sua primeira vinda, e a segunda vinda do Senhor, ela é conhecida
por aqueles que são pré-tribulacionistas. Eu sou um pré-tribulacionista e tenho pregado isso veementemente, que ela virá em duas fases, não é? A primeira fase é o arrebatamento da igreja, um evento secreto, é um evento só para a igreja, e a segunda fase é a vinda do Senhor, o grande dia do Senhor, profetizado nas Escrituras Sagradas. Então, na minha humilde opinião, o que nos falta para o arrebatamento da igreja? Para a igreja, falta o amor. E para o Senhor Jesus, somente a ordem do seu Pai. Né? Porque ele mesmo disse que nem ele sabia o dia e a hora, nem os anjos, somente o Pai. Então, na minha humilde opinião, está faltando só duas coisas para a vinda do Senhor Jesus. Primeiro, o exercício do verdadeiro amor por parte da igreja. O amor que a igreja deixou de praticar nos últimos anos. A igreja tem praticado mais o amor interno, né? O amor ali da sua própria igreja, da sua própria comunidade, entre eles ali. Mas o amor não tem sido explorado para o lado de fora. E esse amor nos falta. O apóstolo Paulo está dizendo no versículo de número 10, para que vós aproveis as coisas superiores, aproveis, para que sejam sinceros e sem ofensa, até o dia do Senhor. A gente vê hoje uma grande manifestação de ofensa, né? Em redes sociais, indireta em WhatsApp, pessoas que colocam indireta em status de WhatsApp um para o outro, em status de Facebook, em status de suas redes sociais. É ridículo a maneira como os cristãos têm tratado. Você não vê aí outras religiões tratando mal uns aos outros. Você não vê aí outros segmentos religiosos mandando indireta, lutando entre si. É um absurdo os próprios cristãos criando canais em YouTube para ofender uns aos outros. A gente sabe que tem muitos cafajestes aí que propagam o evangelho. A gente sabe que tem muita gente, muitos malandros de púlpito aí. A gente sabe disso. Mas essas pessoas, elas não têm o poder suficiente para nos impedir de exercer o verdadeiro amor até a vinda do Senhor. E outra coisa, se você tem o verdadeiro amor de Cristo no seu coração, você não deve escolher a quem você vai amar. Você não deve escolher a quem você vai beneficiar. Não é? A gente sabe que hoje em dia é quase que impossível você subir em cima de um púlpito de uma igreja e pedir uma doação para uma pessoa que não é da igreja. Você sabe que é quase impossível hoje, existe uma grande burocracia hoje para você ter que subir em cima de um púlpito para pedir ajuda para um mendigo, para um pobre, para um necessitado. É muito difícil, porque as coisas mudaram. Essa é a grande realidade. E o mundo cristão, as igrejas em si, nesses últimos tempos, elas estão amando mais os lugares do que as pessoas. Elas estão amando mais as coisas do que as pessoas. E tem um jargão que é usado muito no meio evangélico, não é? Tudo as pessoas dizem, Deus está no controle. Deus está no controle. Eu não aguento mais ouvir isso. Isso é um jargão cristão ou evangélico, gospel, que nada tem a ver com as escrituras sagradas. Absolutamente nada tem a ver. Com base nas escrituras você vai perceber que o próprio Deus disse que o domínio desse mundo está nas mãos do inimigo. As pessoas estão confundindo o governo de Deus, o domínio de Deus sobre as pessoas e sobre o mundo. Deus não domina mais esse sistema mundano. Deus nada tem a ver com o sistema mundano. É porque Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle de Israel, Deus está nos controles de Jerusalém, Deus está no controle do Brasil. Você não tem base bíblica para falar? Você não tem base bíblica para falar o que você está falando? Não fala. Mas não fica lançando palavras ao vento, enganando pessoas, iludindo pessoas com mensagens rasas, sem estrutura teológica, sem um contexto, sem uma hermenêutica aprofundada para trazer sustentação ao que você está dizendo. Vamos olhar aqui a palavra do Senhor. Eu separei aqui, pastor Fábio, alguns textos bíblicos para trazer um ensinamento muito lógico para o povo de Deus. O primeiro texto que eu quero usar aqui com os meus amados irmãos é João capítulo 14, ok? Vamos usar aqui João capítulo 14,
versículo de número 30. Eu quero ser muito rápido para não ficar muito longo esse vídeo aqui. João capítulo 14, versículos de número 30. Só o verso 30, melhor dizendo. Olha o que é que João capítulo 14, verso 30 vai nos ensinar aqui. Ok? Ele vai dizer: já não vos falarei muito, pois o príncipe deste mundo se aproxima. Em outras versões está dizendo: o príncipe desse mundo está próximo, está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. O príncipe deste mundo. Em outras palavras, o que vai governar, o que vai manipular, o que vai ordenar. Nós precisamos entender, meu irmão, que desde quando Cristo disse isso, o mundo já não pertence mais a ele como sistema. Nós já sabemos que nós estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Existem profecias que jamais deixarão de ser cumpridas por causa da tua oração, apóstolo. Por causa da tua oração, bispo, ou arcanjo, ou pastor, ou evangelista, ou missionário. Existem orações que eu jamais vou fazer. Sabe por que eu não vou fazer? Porque eu conheço de profecias. E quem conhece de profecias não vai ficar lançando palavras ao vento. As nossas orações agora é pelo povo e não pelo lugar geográfico mais. Esqueça isso, meu querido. Esqueça isso. Como é que você vai orar para que diminua a violência? Tudo bem, você pode até orar que essa violência diminua. Isso é até certo, mas não vai acabar a violência. Você vai até orar para que os falsos sejam desmascarados, mas quanto mais o falso é desmascarado, mais aparece mais falso. Porque é mister que tudo isso aconteça. Olha o que é que a gente vai ler agora em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, pastor Fábio, capítulo 4, versículo 4, vai nos dizer o seguinte, olha aqui. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento ou o pensamento dos incrédulos, para que não lhe iluminasse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas continua sendo incrédulo. Não pense que os incrédulos que Paulo está dizendo aqui, não é só os incrédulos que estão fora do sistema religioso ou fora de um conceito cristão, de um contexto cristão. Não. Existem muitas pessoas que estão dentro do contexto evangélico, cristão, que são incrédulos, que não acreditam na obra de Cristo, não acreditam na vinda do Senhor Jesus. Porque o Deus desse século, esse século aqui, meu irmão, é o qual que Paulo está dizendo. Bom, Cristo falou isso há quase 2000 anos atrás, Paulo falou isso há mais de mil anos atrás, e você ainda continua dizendo que esse mundo está sob o controle de Deus, há muito tempo que ele já entregou esse controle nas mãos do inimigo. Olha a grande prova aqui, é o que nós vamos olhar agora para 1 João capítulo 5, verso 19. 1 João, capítulo de número 5, verso de número 19. Olha o que é que o apóstolo João, ele vai dizer aqui. 1 João, capítulo 5, verso de número 19. Presta atenção. Sabemos que somos de Deus, quem é de Deus é nós. O mundo não é de Deus. Ok? Quando eu falo mundo como sistema. Não é mundo como criação, como sistema. Verso de número 19. Aí ele vai dizer, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no mal. O mundo inteiro, meu irmão. O mundo inteiro. Então está incluso Israel, está incluso a Rússia, está incluso o Brasil. O mundo inteiro. Nunca nós vamos ver um país sem corrupção. O presidente dessa nação não vai conseguir isso nunca. Ele pode diminuir, a corrupção nunca vai acabar. Tudo isso vai estar acontecendo até a vinda do Senhor. Só vai acabar quando o Senhor vir. Quando o juízo final for estabelecido nesse mundo. Quando faça interpretações precipitadas, porque você pode cometer graves erros teológicos e isso vai ser vergonhoso para você. Ele está dizendo, sabemos que o mundo inteiro jaz sob o poder do maligno. Também sabemos que o Filho de Deus veio
e nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, no Filho de Deus. Esse é o verdadeiro, é aquele que nos dá vida eterna. Pelo amor de Deus, gente. Não há mais o que a gente questionar aqui. Não há mais o que a gente ficar, tentando maquiar. Não temos condições. Nós estamos vivendo sob o sistema globalista. O sistema do anticristo já está gravemente sendo estabelecido debaixo dos nossos olhos. Não há mais o que negar. Essas questões de acordo de paz, essas questões aí de crise na economia, crise na saúde, crise na política, é tudo armação da ordem mundial para que seja estabelecido o reino do anticristo. E a igreja do arrebatamento está vendo tudo isso. A igreja do arrebatamento, ela está percebendo tudo isso. Quando a gente olha para João capítulo 18, vou voltar aqui para João capítulo 18, versículo de número 36, só para a gente encerrar. João capítulo 18, no verso de número 36, o que é que o apóstolo João vai dizer aqui, amados e queridos irmãos? Olha só, capítulo 18, verso 36, Jesus respondeu e disse: meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus ministros lutariam por mim. Quer dizer, um monte de crente defender, não, porque eu vou defender a bandeira evangélica, eu vou defender... Irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, coisas desnecessárias, sabe? Um lutando contra o outro, um batendo no outro. Se o reino dele não é desse mundo, ele disse, olha, se fosse assim, os meus ministros lutariam por mim. Ô ministro, você não precisa lutar não, ministro. Não. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Quem nos justifica é Cristo. Nós estamos chegando na reta final. Ele diz, se fosse, os meus ministros lutariam por mim para impedir que eu fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus não veio para estabelecer um reino físico. Quando é que você vai entender isso? A igreja não vai reinar nessa terra. O reinado da igreja é na eternidade. E isso está muito próximo de acontecer. Que Deus abençoe a tua vida. Está tudo sendo, assim, feito debaixo dos nossos olhos. Não há mais o que nós esperarmos. Somente o arrebatamento. No próximo vídeo, eu vou entrar em Apocalipse capítulo 4. Porque a partir de Apocalipse capítulo 4 já entramos no assunto, aquele que há de vir. Amém? Não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado.